Olá, sou Davi Alenquer, falo aqui diretamente do meu ateliê e vim aqui conversar com vocês sobre figurinos para a dança. Esse aqui é o material que eu mais gosto de fazer, né? O artigo de dança que é o mais complicado que eu acho. E é o que me dá mais prazer em fazer, são os tutus. Até porque na nossa cidade tem poucas pessoas que fazem. E esse foi um nicho bem legal, assim, que eu acho que eu descobri na dança, né? Que eu poderia estar trabalhando com isso e realizando, além de me realizar como profissão, eu estar podendo realizar os sonhos de bailarinos, né? Muito legal. Mas também aprendi muito na raça, assim, porque não existe escola aqui, pelo menos em Fortaleza, que venha ensinar a fazer um tutor, né? O que eu acho bacana, pra mim, é porque como eu já sou formado em dança, sou bailarino, me dá facilidade de construir essas coisas. Às vezes você manda fazer roupa com uma costureira que não tem muita prática, acaba não entendendo do que o bailarino precisa, né? Um figurino para poder ficar mais confortável. Agora trabalho dá. Eu costumo dizer que o tutu é que nem uma roupa de quadrilha. O grau de dificuldades. Você tem que ter certa força, técnica. Porque no final das contas isso aqui vai ter que se tornar uma roupa linda para dançar. Uma roupa que por si só já tem uma história, né? Os tutus feitos na nossa cidade, a maioria são feitos de tecidos elastanos. Tem muita gente que faz aí de malha, mas eu já confecciono ele mais artesanal mesmo, mais à moda antiga, né? Que são os tecidos planos, embora eu use bastante tecido com elastano, mas eles não são malhas. Eles são tecidos que a gente intitula de planos, né? Tecidos mais duros, mas que tem uma anatomia muito boa quando eles estão no corpo, dão um conforto muito bom para bailarina, para o bailarino. Isso se aplica também a outras roupas, não necessariamente ao tutu. Nesse aqui que é feito para balé, a gente tem que fazer um trabalho de pesquisa mais voltada para a história do personagem, né? O bom é você conhecer um pouco de cada balé, né? Tipo, cores de roupas, de qual é aquela... Só em você olhar, você já identifica de quem é aquele figurino. Né? No caso aqui, eu fazendo esse verde, quem sabe, quem conhece a dança vai saber que eu estou fazendo um tutu de esmeralda. Agora, quando a dança é moderna, é uma dança com estilo livre, não, aí você pode viajar e criar mesmo, conforme a história, né, que o coreógrafo queira contar. O primeiro tutu assim que eu vi fazendo foi uma amiga minha, uma costureira maravilhosa, que eu desenhei o tutu que eu queria para uma aluna que ia dançar e ela confeccionou. E eu achei incrível, porque eu nunca imaginava assim o quanto era trabalhoso, né? Nessa época eu nem sabia costurar, mas eu gostava de desenhar
e eu gostava de ver a produção, né? Vê-la confeccionando a roupa. E ela tinha muito interesse assim, de me ensinar, porque ela sabia que eu gostava. Então eu acabei aprendendo os segredos assim meio que sem querer, querendo, né? Ela foi me induzindo a pegar numa máquina de costura profissional e me ensinando. Foi a melhor escola que eu tive. Se bem que é totalmente diferente como eu faço hoje de como ela me ensinou, sabe? Ela fazia de uma forma mais artesanal mesmo, mas da mesma forma como eu sou bailarina, ela era bailarina, então ela sabia da dificuldade de se encontrar uma costureira aqui em Fortaleza que fizesse os figurinos. Então a mãe dela teve que aprender a fazer para poder fazer os dela, e ela, quando foi ficando, né, maioridade, ela foi aprendendo a costurar e se profissionalizando também nesse ramo. Quando você começa a montar um trabalho, você se pergunta: que roupa eu vou usar? Aí você começa a pesquisar, a procurar entender, e aí você descobre o figurinista. Bem, hoje eu vou tentar passar um pouquinho da minha experiência como figurinista. Primeiro de tudo, a gente precisa ter noções básicas de costura, de moda, da história e procurar estudar para poder fazer um bom trabalho. Hoje eu vou passar aqui alguns slides, alguns tópicos que é para a gente conversar e procurar entender um pouquinho esse ramo. Quando aquele diretor, bailarino, coreógrafo chega para você com uma proposta de um trabalho, e quais são as coisas que você deve levar em consideração? Primeiro de tudo, você tem que definir qual segmento você vai optar a fazer. Seja ele na criação de um figurino ou apenas na elaboração de uma pesquisa. Figurino é o traje a ser usado por um personagem. Isso a gente já sabe. Mas dentro desse universo artístico, existem muitas coisas para a gente se basear. Se for um balé de repertório, você tem que respeitar a história. Muito desses balés já tem seu figurino próprio, definido, que num simples olhar você já define, você já sabe qual é aquele balé. Digamos, uma roupa de camponesa, você já ali já pré-define que pode ser uma La Philippe Gardel ou uma Gisele, né? Se for uma roupa mais egípcia, pode ser uma filha do faraó, enfim. Para o balé de repertório é mais simples, porque você não precisa criar, você vai apenas reproduzir um trabalho já feito. Lógico, você pode fazer umas adaptações, até porque no nosso país ou no nosso estado, muito desses materiais para confecções desses figurinos são muito difíceis de encontrar. Já se for um balé contemporâneo, ou um balé mesmo clássico, mais de estilo livre, você pode criar. E aí vem um trabalho mais de pesquisa, de elaborar e de entrar em sintonia com o dono da obra, né? Já que muitas vezes, quando eles chegam no figurinista, eles vêm com uma ideia já na cabeça. Então, você tem que procurar conversar e adaptar, né? É lógico que você não vai chegar e vai dizer para um cliente que não pode ser aquele figurino que ele quer. Existem duas vertentes. Ou o cliente chega dizendo como quer, e aí você conversa com ele e define, ou ele lhe dá total liberdade de você criar, baseado na história da produção dele. Nisso a gente entra com os conceitos. Como eu tinha falado anteriormente,
Quando é um balé de repertório, basta você assistir e estudar a versão que a escola ou o grupo tá adaptando, né? Mas se você for criar, você precisa entender, primeiro de tudo, sobre a história daquele espetáculo a ser contado, porque a roupa, ele também é uma forma de linguagem. Toda roupa, todo figurino passa, né, uma mensagem, digamos assim. Então, pesquisa do estudo, isso é muito importante. Depois, se for o caso de você realmente ter que construir um figurino todo, você vai precisar ter noções básicas de costura. Isso entra como tirar a medida, né? O primeiro passo. Depois que você define o figurino, desenha o figurino, você vai ao encontro dos clientes e tira as medidas de corpo. Isso é nada mais, nada menos do que um trabalho de costura. E você basta ter um princípio já muito básico de costura, você consegue executar isso. Depois vem a fase da modelagem. Aí a modelagem requer um pouquinho mais de conhecimento técnico. E o porquê que é importante você ter, né, conhecimento em modelagem? Porque facilita muito o seu trabalho. Eu, por exemplo, trabalho muito sobre medida. Meus figurinos são feitos exclusivamente para cada corpo de bailarino. Então, diferente da modelagem feita para a indústria, né, para a moda, que você faz com a modelagem industrial, figurinos normalmente são feitos como uma roupa de alfaiataria, né? Aquela roupa toda sobre medida. Lógico que existem casos de roupas que são feitas em malharias, que aí você pode aplicar a técnica da modelagem industrial. Mas o que é a modelagem industrial e o que é a modelagem sob medida? Na indústria, a gente tem padrões já pré-estabelecidos, né, com medidas, que aí você enquadra cada bailarino num tamanho, né, a ser executado. Seria ele 36, 38, 42 e por aí vai, como também PMG. Já na modelagem sob medida, cada parte do seu corpo é medido e aí sim você vai construir essa modelagem, esse figurino em forma de papel. Isso a gente fala planificando, né? Uma modelagem plana. E aí, depois que você tem todos os moldes feitos, você vai para a execução, que é cortar o tecido e costurar. Pesquisa e estudo de trabalho. Ver referências de trabalho já realizados é fundamental para a criação. Sim, você pode e deve pesquisar muito sobre tudo que a moda pode lhe oferecer. Digamos que você está fazendo um trabalho mais conceitual, um trabalho que vai falar de cotidiano, né? O coreógrafo chegou e contou para você que ele está contando a história de uma grande cidade. Então, você tem muitas referências, tem grandes balés que já dançaram, já fizeram trabalhos com esse conceito. Então, você pode seguir essa linha, porque o que é o cotidiano, né? Eu já fiz trabalhos que muito bem elogiados, mas que era nada mais do nada menos do que roupas de festas. Era um trabalho que a gente elaborou pesquisando sobre roupas de festas. Então, caiu muito bem para a proposta do trabalho e foi muito bem executado. Bem, mas as medidas do corpo, você precisa pelo menos de 3 medidas que eu acho principais, que seriam as medidas horizontais, as circunferências de busto, cintura e quadril. Isso é importante porque, dependendo do figurino, ele tem que ser uma roupa muito justa,
uma roupa que realmente segure o corpo, né? Mas que tenha um bom movimento. E através dessas medidas você consegue um bom resultado. Aqui nessa foto foi um trabalho que eu fiz para um musical com temática nordestina e a minha modelo, por incrível que pareça, tinha a medida exata da minha boneca. Eu acho que essas bonecas de mulagens, elas ajudam muito o ateliê do figurinista, porque você já tem mais ou menos a noção, né? Você tem as medidas que você tirou e aí você não precisa estar todo o tempo indo encontrar cliente para ver se a roupa tá boa ou não, até antes da prova final. Bem, como eu falei anteriormente, todo trabalho você deve procurar referências em trabalhos já realizados. Esse tutu eu fiz para uma bailarina que ia fazer 15 anos. Então ela ia dançar no aniversário dela e queria um tutu que lembrasse a fada açucarada, né? Então eu fui nos balés, se eu não me engano, no Quebra-Nozes, e peguei a referência da bailarina para construir esse figurino. Mas quando a gente não tem esse trabalho já realizado, né? Já aconteceu comigo da gente contratar um design de moda, ele criar um figurino e a diretora não aprovar. Então, aqui é exemplo de um que eu acabei tendo que desenhar, né, para criar. Por quê? Eu já conhecia muito bem a história do balé. Esse figurino foi feito para um balé aqui da cidade. O nome desse espetáculo era O 15, que retratava a obra de Raquel de Queiroz. E foi um dos figurinos que eu construí, que eu desenhei, rabisquei ali em poucos minutos, só como uma referência. Mas como eu já tinha muito conhecimento do balé, foi um dos figurinos aprovado, né, pela direção do espetáculo para ser feito para o balé. Aqui eu usei como elementos cores nordestinas, né, cores que lembrassem a seca, voltados muito para marrons e alaranjados, mas o material que foi usado foram materiais mais tecnológicos, né, como lycra, suplés, que eram tecidos que a gente poderia criar mais ajustados no corpo. E também usado muito couro sintético, e aqui era uma pala mais alegre, a cor, digamos assim, com fuxicos, umas cores, não levava tanto a cor nordestina, lembrava mais a cor da praia, né, que também é uma grande referência da gente. E ali alguns materiais que eu uso para execuções, que são as réguas e papel craft. Mas nem todo figurinista ele precisa ter conhecimento em costura. Ele pode muito bem trabalhar nas pesquisas e elaborar projetos, por exemplo, como ir numa loja de departamentos, numa magazine e comprar, né, tecido, roupas já produzidas, né, como ternos, saias, godês. Isso tudo facilita muito. E ele é muito usado, esse tipo de trabalho, para trabalhos modernos, de dança moderna, de dança contemporânea e também peças de teatro, né? O importante é você procurar, pesquisar e se aquele tipo de figurino se enquadra, né? Se ali deixa de ser uma roupa, uma peça do vestuário, para virar assim um figurino. Aqui tem alguns exemplos que eu produzi como figurinista. Nessa foto foi de um espetáculo que homenageava cantores cearenses. A gente tinha uma pegada mais rock and roll nesse momento, então os bailarinos aí estão usando roupas do próprio guarda-roupa deles. Já aqui
era um musical que falava sobre mulheres, né? E a gente usou peças do vestuário mesmo dos bailarinos, como roupas sociais, que as meninas estavam usando as camisas dos rapazes e os rapazes com roupa social. Bem, depois de passado toda essa fase de pesquisa e do trabalho da confecção da roupa, você precisa fazer pelo menos uma prova. Quando o figurinista tem conhecimento em modelagem, isso é muito mais fácil, porque você normalmente já chega com a roupa perfeita no corpo da bailarina ou do bailarino. Mas você precisa fazer essa prova para todos os acertos, ajustes, né, da roupa. É muito importante. Nunca você deve finalizar uma roupa, principalmente se ela tiver bordado, fazer esses bordados antes de fazer essa prova e ter a certeza de que aquela roupa está perfeita. Eu, quando faço os tutus, normalmente eu tiro as medidas, vou para casa, chego no meu ateliê, faço em papel a roupa, corto e vou costurar. Depois que essa peça é costurada, eu vou fazer uma prova, corrijo todos os detalhes, aí sim eu monto, faço uma segunda prova e já com a peça toda feita, aí sim eu volto para o meu ateliê e faço todo o bordado, para no dia da entrega essa roupa estar perfeita e não precisar mais de algum ajuste. Isso facilita muito. Dá mais trabalho, porque você tem que, de certa forma, se encontrar um pouco mais com seu cliente, porém você entrega uma peça com mais qualidade, né? E não precisa ter dor de cabeça, tendo que voltar a desmanchar, né, alguma coisa para refazer. E pontualidade. Eu acredito que o figurinista ele tem essa obrigação de ser pontual. Isso valoriza muito o seu trabalho e faz com que você tenha um reconhecimento. Aqui em Fortaleza a gente tem poucos ateliês que trabalham com esse ramo voltado só para dança. Eu sou um deles e eu me sinto muito privilegiado, porque eu tenho feito trabalhos para quase todas as escolas daqui, e muitas das vezes são por indicações de outras escolas. Bem, eu comecei minha vida artística como bailarino, vi que dentro dessa área eu tinha uma oportunidade muito boa de trabalho, que era suprir essa falta de profissional voltado para essa arte. Bem, vou mostrar aqui alguns dos meus figurinos da Escola Balé Gorete Quintela. Esse figurino é do balé Paquita e ele foi confeccionado com tule. A gente gasta aproximadamente uns 12 metros de tule, mas eles são cortados no comprimento. Se a gente for abrir todo, dão mais ou menos uns 70 metros de tule aberto. Foi usada aqui uma renda toda recortada para fazer, né, esse bordado aqui com algumas miçangras pretas, e a base do corpo que eu usei foi two-way, que eu gosto muito de trabalhar porque ele tem um certo elastanozinho, ele estica um pouco e ele é rebordado, né, com algumas flores e rendas. Esse trabalho aqui também todo foi feito de fita manualmente, não é do tecido. A gente costurou fitas e aqui você nota alguns strass pretos que foram colados no figurino. Bem, aqui embaixo a gente também tem alguns figurinos para a Escola Gorete Quintela. Aqui é uma chinesinha que eu fiz para um trecho do Quebra-Nozes. Aqui também é um balé de repertório, é um tutu. E aqui já para uma dança moderna, né? No caso aqui eu só fiz o vestido da bailarina, que é um tango. Na próxima imagem a gente também tem outro tutu,
Esse é de Fada Lilás, que foi confeccionado em tule, strass. Ele é todo em strass, ele brilha muito. Na foto a gente nem percebe, mas ele é muito rico. Esse figurino foi usado para a formatura dela. Essa menina, nesse dia ela se formou como bailarina e até ela brinca dizendo que foi o tutu mais caro da vida dela. E quanto é que sai um tutu? Né? Você pode se perguntar. Tutus normalmente são roupas caras. No caso, varia muito. Tem tutus aí que vão até R$ 1.200 ou até bem mais. Depende muito. Ele foi confeccionado também com organza e chuei também. Lembrando que de tule a gente deva ter uns 12 metros de tule. Bem, nessa foto foi um figurino que eu criei para o balé O 15 da Beccadia de Dança, né? No qual eu dancei durante 18 anos e foi o último balé que eu dancei para o Beccadi, mas eu ainda continuo criando, fazendo as confecções dos figurinos de lá. Nesse balé, a gente usou elementos como chita, couro sintético, também usamos tintas e essa roupa era a base do nosso figurino, né? Que foi construído em elanca, nas cores mais puxado para o bege. Nesse aqui a gente tem um trabalho realizado para um musical, intitulado De Aos Teus Olhos, que contava a amizade de Ney Matogrosso com Ângela Maria. Baseado, né, em bonequinhos de luxo, essa roupa foi feita em tule, com todo na borda foi aplicado fitas, né, fitilhos brancos, e aí temos aqui já uma roupa muito característica ali dos anos 50, anos 60, que são essas luvas e essa roupa como se fosse uma noiva, né? Com esse acetinado com uma renda que tinha uns paetês também bordado à mão. A moda, a arte foi que me levou para o mundo, né? Minha grande oportunidade de morar fora, passar um tempo fora, foi através da costura. Só um relato para vocês, eu estava em turnê com a companhia que eu dançava, quando o dono da escola de fora do país soube que eu fazia figurino, ele me convidou para montar um trabalho para eles, para a escola dele. E então, depois disso eu comecei a ir todos os anos para essa escola e os primeiros anos eu não entendia muito de costura. Eu tinha o dom de costurar porque era uma coisa que eu já gostava de ver, já gostava de desenhar e eu tinha familiares que costuravam, eu tinha amigos que costuravam e eles sempre me incentivaram a conhecer e a praticar esse dom, né? Então, mas depois eu senti a necessidade de me profissionalizar. Isso fez com que eu fosse estudar modelagem, porque eu achei, como eu já tinha conhecimento das obras, né, já entendia o que era a necessidade do bailarino de ter uma roupa confortável para dançar, eu precisava agora só da técnica. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho desse universo da moda dentro da arte. E se você tiver interesse, busque estudar, busque se aprimorar, né? Se puder fazer um curso de corte e costura, faça. Se puder fazer um curso de modelagem, melhor ainda. Como eu disse, para mim não foi fácil, eu tive que batalhar bastante para isso. Quando eu vi que realmente era uma grande oportunidade que eu tinha, eu fui atrás. Então, eu acredito que
A gente sempre planta coisas boas e realmente a gente colhe coisas boas, né? Então, desejo que, se você queira ser um figurinista, siga bastante e obrigado.